Hoje, quem vai fazer a nossa interação para nós é o Roger. Quer se apresentar, Roger, falar o tema e já? Então, meu nome é Rogério, mas todo mundo me chama de Roger. Até minha mãe me chama de Roger. Então, não tem problema de os amigos, as pessoas que me conhecem chamarem assim, que eu já acostumei, né? E eu sou terapeuta sistêmico, analista corporal, né? Como muitos dos nossos colegas aqui. E é um prazer de estar nessa empreitada junto com esse povo aqui, né? Que está certamente transformando vidas. E hoje a gente escolheu um tema que eu acho que vai ajudar bastante, né? Que fala sobre o efeito das exigências. Eu queria saber o seguinte de vocês, né? Tem que responder sinceramente, hein, gente? Você se acha uma pessoa exigente? Vamos usar o chat aí hoje, hein? Se você tivesse que numerar assim, né, de 1 a 10, coloca para mim no chat aí, que eu vou ler aqui. De 1 a 10, quanto que você se julga exigente? Terezinha já colocou, me acha exigente. Quanto que você se acha exigente? De 1 a 10, coloquem para mim aí. De 1 a 10, quanto? Nossa vida, 10, Terezinha. Ana Paula está em 8. Quem mais? Então, a galerinha aí também, vou colocar os terapeutas também, ó. Monique 5, 7. Olha que legal, tinha 7, tinha 10, hoje está 7. Muito bem. É uma pergunta difícil de falar, né? Quanto que a gente se julga exigente, porque a gente pode ser exigente com algumas coisas e menos exigente com outras, né? Tem uma galera colocando aqui 6, 6, né? Pois bem, né? A questão é a seguinte, o quanto que a gente é exigente com as coisas, né? Eu, quando estava fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, eu estava tentando procurar uma imagem para falar sobre exigência. É engraçado que não vou colocar essa imagem para vocês aqui, mas eu achei muitos memes falando da Rihanna. E aí eu fiquei curioso, né? Mas que raio que aconteceu com a Rihanna, né? A Rihanna veio para o Brasil esse ano e ela fez exigências em relação à culinária, né? Aquilo que ela ia comer, né? Se você colocar assim, Rihanna Exigências Brasil, você vai ver que ela pediu, ela exigiu que onde ela tivesse houvesse mais de 30 pratos diferentes da culinária, de culinárias típicas do país, né? A produção do evento lá, né? Disponibilizasse, por exemplo, mais de 30 iguarias, como cuscuz, acarajé, buchada, né? Durante a sua estadia. Você acha que uma pessoa teria condição, né, de dar conta de comer tudo isso? Mas ela exigiu isso, né? E aí o chefe de cozinha foi contratado para trazer aquilo para ela, né? Daí o fato que as exigências que a gente tem na vida, será que às vezes mais ajudam ou mais atrapalham a nossa vida? O que você diria aí, né? Coloquem para mim no chat, né? O grau de exigências que vocês ou já tiveram ou têm. No geral, qual é o efeito que elas têm sobre a sua vida? Elas mais ajudam ou mais atrapalham? Coloca para mim no chat, por favor. Meio a meio, atrapalha, atrapalha, atrapalha. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que traz um pouco desse conceito das exigências, né? Imagina esse sujeito aí, ó. Observa essa imagem. Ele caiu do avião, aí alguém está oferecendo para ele uma ajuda, ele está sem paraquedas, está oferecendo paraquedas, ele está falando assim, mas não tem outra marca, não? E aí, né? E esse grau de exigência, né? E uma pessoa dessa pode ter, né? O que acontece na nossa vida, né, gente? É importante a gente pensar o seguinte, né? Às vezes, a gente pode estar numa sinuca, num problema tão grande,
talvez no sentido sem saída, né? Você está afogado, um monte de problema, aí alguém te joga uma boia. E aí você começa a pensar assim, poxa, mas tem que ser essa boia, não tem uma boia de bolinha, não tem alguma coisa que seja mais apropriada ao meu caso, né? Tem até um exemplo da Bíblia que eu gosto, né? Que é o caso de Naamã, né? E Naamã tinha lepra, né? O camarada estava bem ferrado na vida. E aí, quando ele vai lá, né? Ele se sentia o tal, né? Ele se sentia muito superior, talvez, né? Tanto que quando ele foi na casa lá do profeta, que ele imaginou que a menina falou, não, olha, você chega lá que ele vai te curar, né? Chegou lá, ele foi com todas as polpas, né? Sou um chefe de exército, né? Talvez para justamente as pessoas se impressionarem com ele. E Eliseu nem recebeu ele. Falou assim, ó, vai lá e fala para ele que é para ele se banhar no rio tal. Você lembra qual foi a exigência, né, que ele fez? Como que eu, né, vou me banhar nesse rio, né? Não são uma banho para os melhores rios, né? Me manda banhar 7 vezes nesse rio. Então, eu pergunto, né? Quantas vezes na vida já aconteceu com você de você estar numa situação difícil, num baita de um perrengue, e às vezes você ter essa postura lá de Naamã, ou a postura igual do camarada que caiu aí de paraquedas e estava pensando, não, olha, esse aí eu não quero. E aí a gente pode avaliar assim, qual realmente era a necessidade, né, diante desse fato. Né? Eu tinha realmente uma necessidade. Se eu estou num grau de exigência que chega a ser um pouco absurda, né? Daí, olha só, a gente pode pensar em como que as exigências elas estão fazendo um papel ou cumprindo um papel na nossa vida, de atrapalhar a nossa vida. E pensei, eu trouxe aqui uma frase do Bert Hellinger, que trouxe, né? Ele desenvolveu essa visão sistêmica que a gente adota muito nas nossas terapias, né? E eu queria ler para vocês, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Isso está aqui. Isso aqui não está em livro. Isso que foi uma palestra que o Bert deu aqui no Brasil. Registraram essa palestra. O Décio, inclusive, que é um professor de terapia, ele colocou esse texto no site dele, né? Mas é bem interessante, olha só. Quando o Bert ele começa a falar sobre essas exigências que muitas vezes a gente acaba tendo com a vida. Diz assim, ó, aqui menciona algumas verdades banais. Elas são tão óbvias que eu quase me envergonho de citá-las. Não obstante, são frequentemente esquecidas. O primeiro ponto é que os pais, ao darem a vida, dão à criança, nesse mais profundo ato humano, tudo que possuem. A isso, eles nada podem acrescentar. Disso, nada podem tirar. Na consumação do amor, o pai e a mãe entregam a totalidade do que possuem. Pertence, portanto, à ordem do amor que o filho tome a vida tal como a recebe de seus pais. Dela, o filho nada pode excluir, nem desejar que não exista. A ela também nada pode acrescentar. O filho é os seus pais. Portanto, pertence à ordem do amor para um filho, em primeiro lugar, que ele diga sim a seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo e sem nenhum medo. Só assim, cada um recebe a vida, através dos seus pais, da forma como eles são. E aí tem uma parte interessante aqui desse texto que eu queria chamar a atenção de vocês quando a gente fala dessa questão das exigências, né? Que ele fala assim, aos pais ao darem a vida, eles dão à criança, esse mais profundo ato humano, tudo o que possuem. Ou seja, os pais deram o que eles tinham para você, né? Meus pais deram para mim o que eles tinham. Eles não podem acrescentar nada, porque você não consegue dar o que não tem, né? Então, por isso que ele diz, na consumação do amor, o pai e a mãe entregam a totalidade do que possuem para a criança.
Então, isso aqui é bem importante porque a gente começa a carregar para a nossa vida, muitas vezes, as exigências de não aceitar aquilo que nós recebemos dos nossos pais. E aí, o que começa a acontecer com a gente, né, ao longo da nossa vida? A maioria de nós vai começando a fantasiar, né? E nessa fantasia, a gente começa a exigir algo que não existe. E você começa, geralmente, a fazer isso, eu e você começamos a fazer isso fazendo comparação, né? Por exemplo, eu queria tanto ter um olho azul. Eu queria tanto ter nascido numa família rica. Eu queria tanto ter outros pais. E se você tivesse outros pais, você não seria você não estaria aqui, né? Então, a gente começa a fantasiar, né? Porque você começa a olhar para a vida alheia e, visto que você não aceita, porque as suas exigências com a vida são altas demais, né? E você carrega esses julgamentos, né? Nós carregamos esses julgamentos, a gente acaba cometendo um crime, né? Para com a própria vida. Então, o que nós precisamos aprender, né? Segundo essa frase do Beth, né? O que a gente precisa aprender é a tomar o que se apresenta para nós, como é, sem exigir mais do que foi dado. Porque é uma simples razão, né? A gente não pode exigir, segundo essa frase, o que não tem. Os seus pais, os meus pais, eles não deram mais porque não tinham. Então a gente precisa pegar essa realidade tal como ela se apresenta. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Então, cada um aqui tem uma realidade, cada um tem uma vida, tem um contexto de vida, né? E talvez você não concorde muito com o contexto de vida ou a origem, de onde você veio, como aconteceu, né? Mas é a sua realidade. É possível mudar a realidade? Responda para mim aqui no chat, por favor. O que você acha? É possível mudar a sua realidade? Modificar a sua realidade? Vamos abrir o chat aqui para ver suas respostas. A Ana Paula falou que não. Não. Quem mais? Alguém acha que sim, que é possível mudar a nossa realidade? Tem alguém que discorda que é possível? A Inês falou que acha que sim. Muito bem. Alguém mais acha que é possível alterarmos a nossa realidade? Ou tudo que nos resta é aceitar a nossa realidade e viver com ela? A Sandra falou que sim. Muito bem. Terezinha falou que sim. Excelente. De fato, a gente pode dizer assim, a gente não consegue alterar tudo, né? Tem muitas coisas que são imutáveis. Por exemplo, você tem que aceitar a sua origem, você tem que aceitar que você veio dos seus pais, que você tem uma família, que essa família tem uma história. Às vezes essa história é um pouco dolorosa, né? Então tem coisas que a gente não consegue mudar. Porém, tem coisas que a gente pode mudar. Mas a gente só consegue fazer isso a partir de 2 pontos. O primeiro é tomar a realidade que existe, entender que essa é a nossa realidade. E a partir desse ponto, eu posso mudar a direção dos meus desejos na proporção dos meus esforços e da minha capacidade. Vou repetir, né? A gente consegue mudar aí os nossos desejos na proporção dos nossos esforços, da nossa capacidade. Então, por exemplo, talvez você olhe para uma família e fale assim, puxa vida, eu queria tanto ter vindo de uma família rica. Você não veio de uma família rica, você não muda essa realidade. Mas você pode, um dia, trabalhar ao ponto de desenvolver a riqueza. Isso está no alcance de muitas pessoas, né? Talvez de você mesmo. Você consegue. Isso vai depender do quê? Do tamanho dos seus esforços e também da sua capacidade. Desde que você se esforce e tenha a capacidade para isso, você pode mudar essa realidade. De, embora não tenha nascido num berço rico, se tornar uma pessoa rica. Né? Embora a gente não recomenda que a pessoa tenha
esse alvo, né, de vislumbrar meu objetivo na vida é riqueza, não deve ter isso. Mas isso é só para ilustrar que a gente consegue mudar alguma coisa a respeito da realidade que nós vivemos. Porém, o que acontece na maioria das vezes? Nós estamos agindo de uma maneira totalmente aversa a isso, a gente está agindo de forma contrária. Então, a gente passa primeiro a reclamar do que nós recebemos. A gente reclama do que recebeu e começa a exigir que as coisas deviam ser de acordo com o que nós queremos. Então, começam a vir essas exigências absurdas, né? E a sua vida fica infeliz, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, né? Que a pessoa que não é grata, ela não tem condição de ser feliz. Já percebeu que a pessoa que ela vive se queixando, ela não consegue alcançar a felicidade? Porque ela só se fixa numa coisa, eu não tenho e eu exijo, eu mereço, eu quero ter isso aqui. Porque ela se espelha numa visão que é irreal, né? Ela fica fantasiando o que ela gostaria de ter. Então, essa é uma postura errada, né? Reclamar do que nós recebemos. E aí, a partir da reclamação, a pessoa começa a fantasiar sobre o que ela deseja. E a consequência disso, ela não produz nada. Então, nós ficamos paralisados em nossa realidade, sonhando com aquilo que nós desejamos, mas nós não temos. Ou seja, esse ciclo de ficar exigindo da vida aquilo que a gente não recebeu, nos paralisa. E se nós não concordarmos primeiro com a nossa realidade, existe um fato nisso, né? A gente não consegue modificar essa realidade. Porque você primeiro tem que aceitar que aquela é a sua realidade. Você tem que, como ter um ponto de partida para que você entenda que essa é a sua realidade e começar a ver quais são os movimentos de vida para você mudar naquela situação ou mudar naquilo que for possível. Será que significa que a gente não pode sonhar? A gente não pode desejar? Não significa isso, né? Você pode sonhar, você pode desejar, né? Você não pode ficar fantasiando. Um sonho, ele está ligado a uma meta. Então, de repente, você pensa em algo, puxa, eu gostaria muito de fazer uma viagem fora do país. E talvez as suas condições atuais não permitam isso, mas o que você precisa fazer para atingir esse objetivo, esse sonho? Se é um sonho. Quais são os movimentos de vida que te levariam para isso? Por outro lado, a pessoa ela pode ficar só se queixando o tempo inteiro da sorte de vida que ela tem, né? Eu gostaria, na verdade, de ter aquilo. Então começa esse movimento das exigências, que mais uma vez ele vai nos paralisando, né? E daí tem uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente se torna ou fica nessa postura de exigência, a gente acaba exigindo da vida, e vou recapitular aqui a frase do Bert, aquilo que não tem. E se você quer algo da vida, primeiro a gente tem que partir do pressuposto que tem que existir. Só quando existe a possibilidade da escolha, é que a gente pode falar assim, então eu vou fazer a escolha. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta vermelha e uma azul. Qual que você prefere? Para você escolher, tem que ter as duas canetas. Você fala assim, ó, eu só tenho essa caneta. Você quer a vermelha ou quer a azul? Não tem azul para escolher. Então, a questão é o que nós recebemos. Então, se você veio de um ambiente, de uma família, de um contexto, ficar se comparando com outro contexto, com outras famílias, com outras histórias de vida, vai te paralisar. Sempre deve haver uma opção real para que nós possamos fazer as nossas escolhas na vida. E a gente sempre fala, quando a gente aborda as questões sistêmicas, a importância de olhar com respeito para o nosso sistema familiar. E existe uma opção real. No seu caso, você tem o seu pai e a sua mãe, não tem outro. Não adianta a gente desejar e fantasiar que deveria ser outro, né? A gente fala assim, né? Ah, mas eu acho tão bonito uma família unida que se reúne no domingo e comem todos juntos. Eles têm. E talvez essa não seja a sua realidade.
Pensar no que não tem vai te trazer apenas mais frustrações. Então, o tema do que a gente decidiu falar hoje é sobre as consequências das exigências. E aí, quais seriam as consequências piores dessa atitude da gente ficar exigindo o que não tem? A pior consequência é que a exigência ela mata o amor. E se ela mata o amor, consequentemente, ela vai matar também todas as relações que podem surgir do amor. Então, a gente sabe que aqui tem muita gente casada, né? E vocês gostam que quando a gente aborda essas questões porque é de ajuda no ambiente familiar, nas relações, né? Então, eu vou falar brevemente aqui sobre a importância da gente realmente baixar um pouquinho essa régua das exigências, né? Num casal, né, quando duas pessoas vivem juntas, né, vamos falar aqui de um homem e de uma mulher, vamos supor que um deles seja muito exigente. Vocês até colocaram alguns pontos aí em relação de exigência, né? Pensa no seu parceiro, qual dos dois é mais exigente? Geralmente, o que é mais exigente, ele assume o quê? Uma postura de controle, né? Não é? Ele é mais controlador. Vocês concordam? Quem é mais exigente, ele quer manter o controle. E ele mantém o controle. Porque ele está exigindo. Mas tem um preço, né? Vocês sabiam que a pessoa que tem essa postura de exigência nas relações, e ela talvez até goze dessa boa reputação, né, de ter o controle, né? As pessoas fazem piada disso, né? Ah, naquela casa lá, quem manda é a mulher. Ela é a cabeça. Não, o marido é a cabeça, mas ela é o pescoço. Só que isso traz um preço. Porque quando a gente pensa mais uma vez nas leis sistêmicas, existe, por exemplo, uma necessidade muito importante dentro das relações, que é o equilíbrio. E quando eu falo a palavra equilíbrio, tem uma coisa muito importante que tem que haver nessa relação, que é a troca. É a disposição de trocar um ceder e o outro ceder, né? Por exemplo, se a Monique tiver exemplo para dar, pode dar também, viu, Monique? Eu vou dar um exemplo aqui. Você diria que os mesmos gostos que você tem, os lugares que você gosta de ir, que você gosta de fazer, exatamente o que o seu cônjuge gosta de fazer? Não é, né? Só que, às vezes, não é verdade que a gente acaba fazendo pelo outro, e aí a gente espera também que, quando chega a nossa vez, o cônjuge também possa fazer por nós, né? Isso é uma troca, isso estabelece dentro de uma relação um equilíbrio, isso é muito saudável. Pessoa que é exigente, ela quer ter a postura sempre dela estar, ela exigindo, e o outro frequentemente vai estar cedendo. Então, preste atenção nessa postura. Porque a qualidade da relação, quando existe um demasiado controle, o controle, ele afeta o volume da troca. O excesso de controle vai afetar o volume da troca. A gente pode dizer o seguinte, ó, quanto mais troca houver numa relação, mais satisfatória é essa relação. Quando você tem essa relação entre iguais, e ela está sempre equilibrada. É a que a gente chama lei do equilíbrio, tem que estar equilibrado. Mas se ela estiver descompensada, esse aqui está sempre exigindo, esse aqui está sempre cedendo, ela fica desbalanceada, né? Então, o que vai ocorrer? As pessoas, elas lutam pelo controle, elas vão aumentando essa exigência, né? Sobre esse aqui. Até alguns dizem assim, ó, se o fulano baixar, a mulher monta em cima. Porque ela realmente, as exigências, o controle pode agradar para certas pessoas. Só que elas não percebem que isso é muito ruim. Eu vou lembrar que a frase que eu usei, que a exigência, ela mata o amor. E aí, essa pessoa que está sofrendo aqui com essas exigências, ele está fazendo porque ele quer manter a relação.
Para quê? Para atender essas exigências. Para esse aqui, manter a relação é importante, só que ela vai ficando cansativa, cada vez mais exaustiva. E quando leva à exaustão, essa pessoa, vou ilustrar aqui com o bonequinho, e eu vou inverter aqui para vocês não acharem que eu estou sendo um machista, viu? Esse camarada aqui, que está exigindo demais dessa mulher. Essa mulher está sempre cedendo, sempre cedendo, sempre cedendo. E tem uma hora que ela não aguenta mais. Ela vai embora. E aí, esta relação, ela foi destruída por conta dessas exigências que esconderam, na verdade, essas exigências esconderam, na verdade, uma necessidade absurda de controle. E aqui a gente tem vários analistas corporais, né? Que, inclusive, no trabalho que nós fazemos como analistas, a gente consegue mapear quais são as pessoas, os traços de caracteres de pessoas que têm mais tendência de controle e por que isso existe. Porque às vezes a pessoa ela tem esse tipo de comportamento e não sabe por quê. E isso também está ligado à visão que ela tem lá dos seus pais, das exigências que ela tem com os seus pais, só que agora ela está trazendo para dentro da relação. Ou seja, o efeito das exigências nas relações tende a destruir a qualidade dessas relações. Ocorre somente nas relações? Não. Ocorre nos negócios também. Vou ilustrar aqui, né? Você tem um negócio, imagina só que nós tenhamos um negócio juntos e vamos estabelecer uma negociação que tem um contrato. E aí você quer vender alguma coisa, vai demorar um tempo, então a gente decide fazer um contrato e você quer me vender e a gente tem que negociar as cláusulas desse contrato e eu começo a exigir, não, mas vamos fazer isso, daqui a pouco quando você traz, eu falo, não, mas vamos colocar mais uma cláusula porque eu não estou feliz, e vão surgindo cláusulas, cláusulas e cláusulas. E cada vez fica mais difícil fechar essa negociação. Até o momento que um vai espanar e vai acontecer, como eu ilustrei, né? Um vai embora e fala assim, eu vou desistir desse negócio porque está muito chato. Entende? Então, para onde as suas exigências estão te levando quando se pensam nas relações? E quando se pensa nas relações, nessas exigências, a gente pode, dentro da nossa casa, estar facilitando para que até os filhos, né, eles assumam uma postura de exigência. É isso que a Monique vai falar para a gente agora. E aí, lascou tudo, né? Da onde vêm essas criaturas exigentes? Por que que eu sou tão exigente? Por que que isso é nocivo para o relacionamento? Da onde surgem essas pessoas exigentes? Lá da infância. E, na verdade, tudo é culpa da mãe, né? Como já diziam os nossos professores. Mas, assim, a responsabilidade é dos pais. Vocês conhecem aqueles pais que passam a mão na cabeça do filho excessivamente? O filho pequenininho tá lá na casa do parente, lá quebrou alguma coisa. E aí a dona da casa fica olhando, mas ele não vai fazer nada, ela não vai fazer nada, fulano tá quebrando a minha casa. Não, não foi o meu filho que fez isso. Foi o seu filho que fez. Ou na escola. O filho é o satanazinho. E a professora chama atenção, e chama duas, e chama três, e agora lá tem que ir lá na escola. Não, vocês que não sabem ensinar. Meu filho não faz essas coisas. Passa a mão na cabeça, mima, dá as coisas. Não, você quer isso? Toma. Excesso de mimo, excesso de cuidado, excesso de proteção, falta de disciplina.
Ou quando é aquela mãe, normalmente acontece isso com as mães, os pais é bravo, e aí o filho faz uma nhaca, e a mãe abafa o caso para que o pai não cobre do filho. Como que a criança vai entender essa dinâmica? Ah, eu sou o rei da casa. Eu toco o terror, todo mundo me obedece. Passam a mão na minha cabeça. Não é assim que acontece? Como que essa criança vai crescer indo para a vida adulta? Achando que os pais devem. Ué, vocês vão ter que me servir a vida inteira. Foi assim a minha infância, por que que não vai ser na fase adulta? Aí é interessante uma estatística, que quem tem filho sabe, que as birras, elas têm um ciclo, né? Até 5 anos é para acabar as birras. Quando se tem essa ordem. Quando não tem isso, aí a criança está lá com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos dando birra ainda. Vocês conhecem crianças de 30 anos dando birra? Os pais atrasaram o desenvolvimento desses filhos. Por quê? Para não frustrar. Ai, meu filho, é muito sofrimento. É um muito sofrimento o que eu passei. Então, o que eu passei, eu não vou permitir que os meus filhos passem. Aí eu vou lá e poupo eles de tudo. Não vai ser frustrado, não pode dizer não. Deus o livre. Tem um caso na minha família que a criança tem 3 anos de idade e ele quebra a casa. Se ele ouve a palavra não, ele vira no saci. E os pais são aqueles daquele jeito, sonso. O que vai dar com essa criança quando entrar na adolescência? Então, os pais, eles têm esse medo de frustrar os filhos. Porque quando eles foram frustrados lá na infância, eles acharam ruim. Então, eles decidiram não repetir o erro dos pais. E aí vai para a vida adulta achando que todo mundo me deve. Todo mundo tem que me servir. Aí eu sou exigente. E aí fica parado nesse trauma aqui. A gente vê as pessoas e a gente sabe aonde que ela está parada. Aqueles adultos que explodem por mínimo de frustração, não conseguem suportar. Porque era para a fase ter acabado com 5 anos, mas não, eles estão ali ainda. Porque os pais fazem de tudo por eles. E aí vai para a vida desse jeito, se achando o rei da cocada. É isso, Roger? E você falando aí desses reis da cocada, me lembrei aqui que, às vezes, essas pessoas de 30, 40 anos de idade, que estão nessa postura infantil, eles se acham cheios de direitos e poucos deveres. Então, por exemplo, ele vai para um trabalho, ele fica louco para arrumar um trabalho. E quando chega no trabalho, ele passa pouco tempo, ele já quer buscar os direitos. Porque tem que ser assim, tem que ser assado, isso aqui é um absurdo.
E a gente vê uma mudança de postura, né? Quer dizer, chega que nem um anjinho ali, né? Na empresa, porque me contrate e tal. Logo começam as exigências. E você já deve ter percebido, né? Que pessoas assim, elas ficam saltando, né? De trabalho em trabalho, porque não se agrada. Nada está à altura do que ela quer, porque ela tem exigências, Isso, eu percebo uma isso ilusão na cabeça dela. quando alguém vai tentar arrumar um relacionamento. Ninguém presta. Ninguém é bom o suficiente. Você sabe que essa semana minha mãe esteve aqui na minha casa e eu tenho uma mentora maravilhosa de carreira, a Jennifer, e ela me deu clareza na minha vida. Então eu faço tudo com planilha, com post-it colorido, coisa mais linda. Depois eu tiro foto e mostro para vocês. E aí eu falei, vou fazer para meus filhos também. E fizemos duas planilhas assim, lindas, tudo colorido, porque eles entraram em férias e se deixar, o que eles vão fazer? Ah, ficar no celular o dia inteiro. Tô de férias. Aí eu falei, se para mim está sendo maravilhoso eu ter uma rotina a seguir, eles vão ter que fazer também. E aí eu coloquei, falei para eles, tá bom para vocês? Tá bom, mãe. Só que tal dia um lava o banheiro, outro arruma o guarda-roupa, um lava a louça, outro. Regras. Minha mãe chegou. Que é isso aqui? Parece um quartel? Coitado, Monique, dessas crianças. São homens, gente. 1,73 m de altura. Eu, coitado de quem, mãe? Ué, quando eu era criança, eu não fazia isso comigo também. Não jogava tudo dentro do meu guarda-roupa, mandava eu arrumar? Então, hoje eu faço planilhas para eles. Aqui em casa, eles têm deveres. Eles não são o senhorzinho que eles vão ficar ali, eu vou ficar servindo vida inteira. Já passaram dessa fase. Que a fase deles foram até 4 anos. Com 4 anos de idade, gêmeos tomavam banho sozinho. Você não posso deixar com que eles vão para a vida e ficam ali, pulando de galho em galho com namorada. Não, essa aqui não presta. Não, essa aqui não é loira o suficiente. Essa não é magra o suficiente. Ou para o trabalho, não é esse salário que eu quero. Eles precisam. É assim que a gente transforma, é assim que nós cometemos menos erros. Porque erro a gente vai cometendo. Mas é interessante ver o olhar do outro por fora. De fora. E para isso a gente precisa estar muito fixo na nossa realidade. Quando a gente aceita a nossa realidade, a gente pode começar a fazer mudanças para que essa realidade se altere, mas não sem trabalho. Exatamente. Foi a Inês Saber falou que se a tem nossa. que mudar, né? A realidade no começo lá no chat, né? Aham, a gente pode mudar, segundo nossos esforços e segundo a nossa capacidade. Porque a gente pode ser incompetente também. E isso não é um problema. Se eu não tenho competência, eu posso desenvolver a competência para atingir um sonho. O que é necessário para me desenvolver essa competência? Eu quero. A ilusão é a pessoa falar assim, mas eu não quero fazer nada, eu só quero. Isso é uma ilusão. Ela não está aceitando a realidade dela. E às vezes vai ter situação que ela não vai ter competência nem para fazer. Por exemplo, no meu caso, como exemplo, né? Eu não gosto de a Copa aí, eu assisti alguns jogos, mas eu nunca fui jogar futebol.
Mas, para mim, seria muita incompetência falar assim, eu vou me tornar um jogador de futebol, porque não é o meu perfil o jogo de futebol. Por mais que eu quisesse, mais que eu conseguisse, me empenhasse, eu não conseguiria ser um jogador de futebol. Então, eu não tenho competência para esta área. Nós não vamos ser competentes para tudo. Por isso, a gente precisa viver em grupos de pessoas que são mais competentes que nós em determinadas áreas. E essas relações, elas são extremamente saudáveis. A gente montou, por exemplo, aqui o Interação Terapêutica com pessoas extremamente competentes. Todos aqui são extremamente competentes. Alguns mais numa área e outros menos. Por exemplo, a Monique citou aí, né? A Jennifer, que é especialista na área de desenvolvimento no RH, né? Eu não tenho a menor competência para isso. A Monique está recebendo ajuda para isso. Então, é um grupo que, ao se unir, eles crescem de forma competente. Só que se a gente não enxergar essa realidade, a gente fica travado, parado na vida, né? Porque a gente não quer aceitar a realidade. E aí começa a se achar cheio de direitos. E aí começa a apontar os dedos. E esses dedos, geralmente, são apontados para as nossas histórias, para a nossa ancestralidade e, sobretudo, para os nossos pais. E isso realmente não é saudável.